No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, o que está escrito? Se te mostrares frouxo, tem algumas versões da Bíblia que fala fraco. Fraco e frouxo tem o mesmo sentido. Se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Pequena. É exatamente às vezes o que acontece conosco. As lutas, elas surgem na vida de um cristão como um teste para a nossa vida. Os problemas que surgem na nossa vida é como um teste para nós mesmos. Quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas eu venci. E Ele venceu para que nós possamos também vencer na vida. Amada igreja, o maior erro na vida de um servo de Deus é quando ele está passando um problema e ele vai junto com o problema. É o momento que ele está passando um problema e ele deixa se levar pelo problema. E a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, no dia da tua luta, as tuas forças serão o quê? Pequena. Igreja, nós temos a palavra de Deus como uma fonte de vida para o nosso espírito. É impossível o coração de um cristão estar alimentado com a palavra de Deus, amada igreja, para que no momento das suas lutas, ele ir junto com os problemas. Lembre-se de uma coisa: no caminho de qualquer cristão, sempre irá surgir as pedras. No caminho de qualquer servo do Senhor, irá surgir pedras. E pedras nunca foi problema na vida de um seguidor de Cristo. Nós temos exemplo na Bíblia. Nós temos exemplo na Bíblia de pedras que surgiram no caminho daqueles que servem a Deus. E olha o que esses homens transformaram estas pedras. Vejam na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele chega cansado de uma jornada. Ele deita no chão. E para ele descansar a sua cabeça, ele não pega um travesseiro. Ele pega uma pedra. E ele deita sobre uma pedra. A palavra diz que Jacó, no momento do seu sono, ele teve uma visão. E nesta visão, ele viu uma escada que ia da terra aos céus. E nessa escada, ele via anjos que descia e subia. Na vida de Jacó, a pedra não foi obstáculo. Ele fez da pedra um travesseiro. No caminho de Davi, uma pedra para ele não foi obstáculo. Ele transforma a pedra em uma arma de guerra para matar o inimigo. Não foi isso? Quando Lázaro morre, ele já está há 4 dias no túmulo, dentro de um sepulcro. O que tapava o sepulcro, a boca do sepulcro, era uma pedra. Para aqueles que estavam ao lado de Jesus, aquela multidão, a pedra era um obstáculo. Mas para Jesus, a pedra era uma oportunidade para acontecer um grande milagre. Pedra no caminho de um cristão, ele nunca é a dificuldade, igreja. Vença elas. Faz dessas pedras um instrumento na tua vida para te dar mais força. Não volte, igreja. As pedras que surgem no nosso caminho são os problemas, são as dificuldades que surgem na nossa vida como um teste para que possamos vencer os problemas e ser testados por Deus. Jamais um crente, jamais um servo de Deus, ele entra dentro de uma batalha
para sair do mesmo jeito que ele entra. Ele sempre sai melhor do que ele entra. Porque o nosso Deus, amada igreja, é que nos dá força para que a gente possa sair, seja lá qual for o problema. Muitos de vocês já tiveram um momento na sua vida, amada igreja, que humanamente falando, nós não tínhamos condições de sair. Todos vocês, todos nós, já nos deparamos com situação que você olhava para um lado, olhava para o outro, você não tinha a menor capacidade de sair daquela situação. Humanamente falando, você não tinha. Mas quando menos vocês esperou, quanto menos nós esperávamos, de repente, uma mão nos tira daquela situação. Amada igreja, se você se mostrar fraco diante dos problemas, você não terá força para vencer o problema. Nunca confie na força dos seus braços. Sempre confia na forte mão de Deus. Não tente resolver um problema com a sua capacidade. Não tente resolver um problema com a sua força. Não confie, amada igreja. Todos nós seremos testados por Deus. Todos nós, na nossa caminhada dentro do cristianismo, nós chegaremos um momento que nós temos que depender de Deus. E qual é o momento que nós dependemos de Deus? Quando todas as capacidades humanas já não existem dentro de nós. Quando todas as nossas forças esvaziar de nós. Aquele momento que humanamente falando você não tem condição de resolver aquela situação, de sair daquela situação, porque humanamente falando você não tem mais força. É aí que o homem entra na dependência de Deus. Não desista, amada igreja. Por mais forte que venham os problemas na tua vida, permaneça na palavra de Deus para vencer essas lutas. Amém, igreja? No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Não esqueça, marque na tua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Nunca esqueça desse versículo. Todos vocês sairão daqui hoje com esse versículo memorizado na tua mente. Ele é muito pequeno, mas ele fala muito forte ao nosso coração. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O que diz a palavra? Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, Ele é o mesmo. Jesus Cristo ontem, o que Ele fez ontem? O que se refere à palavra ontem? Quais os milagres que Jesus operou? O que Ele fez? Ele não mudou. Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele faz eternamente. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Jesus Cristo ressurreto, Jesus Redentor, que vive e reina para sempre. E Ele estará dentro de nós. Será que nós temos dificuldade de entender, amada igreja, que dentro de nós há Jesus, igreja, há o Senhor sobre a nossa vida? Ele é o mesmo ontem. Se eu não crer nesta palavra, amada igreja, se eu não crer que Jesus foi o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu estou dentro da igreja e estou perdido. O Deus que nós servimos é o Deus que continua fazendo as mesmas coisas que Ele fez no passado, ou não? Jesus tem poder para fazer o que Ele fez no passado para fazer hoje?
Ele tem poder para fazer amanhã. Mas por que nós não vemos Ele fazer? Se Jesus faz, por que nós não temos hábitos no dia a dia da nossa vida? A gente vê Ele fazendo o que Ele fazia ontem, hoje e amanhã, se Ele é o mesmo. Não há uma contradição nisso aí. O que existe, amada igreja, é a dificuldade que nós temos, amada igreja, de compreender a importância deste versículo nos dias de hoje para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, por que nós não vemos, não temos hábitos, não estamos familiarizados com os milagres que Ele fez ontem e hoje nós não vemos mais isso? Se Ele não envelheceu, se Ele não se aposentou, se Ele é o mesmo, por que nós não temos presenciado na nossa vida o que Jesus fez ontem? O que está errado? A Bíblia está errada? Ela se contradiz? Mas a Bíblia não está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? João 14, 12. Veja aí. João 14, 12. Se eu creio que o meu Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, eu preciso entender e crer que Ele não mudou. João 14, versículo 12. Vamos lá? Presta atenção uma coisa, igreja. Esta palavra, para quem ela é? Esta palavra é para nós ou para os discípulos? Esta palavra é para nós ou para os profetas do passado? Eles já fizeram a parte dele. Eles já fizeram a parte dele. Mesmo que ele hoje queira fazer o que Jesus fez, eles fazem. Os discípulos fazem. Por que não? Por que não? Porque eles não estão mais aqui. Eles cumpriram a missão que Deus deu para ele. Esta palavra chamada Bíblia, estas promessas, não é mais para os profetas no passado. Não é mais para a igreja primitiva. Não é mais para os discípulos. Esta palavra, ela é atualizada. Ela é hoje para nós. João 14, 12, o que diz a Bíblia? Em verdade, em verdade. Quem é que está dizendo isso? Jesus mente. O que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele está dizendo que é verdade, amada igreja, Ele cumpre o que Ele fala. Está aqui uma promessa, igreja. E esta promessa é para nós. Esta promessa é para mim. Esta promessa é para cada um de nós. A maior dificuldade que nós temos é de compreensão na palavra de Deus. A maior dificuldade que a igreja hoje, igreja chamada nós, uma igreja atualizada, a igreja de hoje, ela tem a maior dificuldade de compreender a palavra de Deus. Porque muitos leem esta palavra como se esta promessa, isso foi há mais de 2000 anos atrás. Esta promessa não é mais para nós.
Isso aqui não existe. Isso aqui não tem mais validade. Não, igreja. Esta palavra é atualizada. Esta palavra é para mim e para você. E ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê, o Espírito Santo está em busca daquele que crê. Todos crer na palavra. Será que todos creem em Deus? A fé é para todos. A fé é para todos, mas nem todos creem. A fé está disponível para toda a igreja, mas nem toda a igreja crê. Na verdade, vos digo, o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você. Esta palavra está dirigida a você. Esta palavra, o Senhor está se dirigindo a cada um de nós. Cabe nós crer ou não, compreender ou não. Porque quando nós não compreendemos a palavra de Deus, nós entramos à casa de Deus, saímos da casa de Deus e não temos resultado nenhum. Porque nem todos têm a capacidade de crer. Na verdade, o Espírito Santo está em busca daquele. A palavra diz que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. O Espírito Santo, igreja, ele procura no meio da sua igreja aquele que crê. É uma questão de crença, de crer, de fé. É aí aonde entra a fé no coração do crente. Até para eu ser salvo, eu tenho que ter fé. Para você ser salvo, é só mediante a fé. Sabiam disso? Você sabia que ninguém é salvo por obras? A salvação é um dom gratuito. A salvação é para aqueles que creem, para aqueles que absorvem a palavra, para aqueles que compreendem a palavra, para aqueles que creem, que foi lavado e remido pelo sangue. Tudo é fé. O que prova que nós fomos lavados e remidos pelo sangue? Se não é a fé. E ninguém tira da minha cabeça isso. E ninguém consegue tirar do teu espírito, da tua alma, de dentro de você, ninguém consegue apagar a palavra fé. É impossível alguém agradar a Deus se não for pela fé. Não está escrito no livro de Hebreus 11:6? Não está escrito Hebreus 11:6? É impossível, não, sem fé é impossível agradar. Peraí. Para eu agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Onde está Deus? É uma dimensão espiritual. Deus está em uma dimensão espiritual. Para eu agradar a Deus, eu preciso sair desse estágio físico que eu estou e adentrar em uma dimensão aonde Deus está. Porque se eu não consigo ir até onde Deus está, eu não agrado Ele. E como é que eu vou, pastor? A fé. Isso quer dizer que a fé, ela é um veículo, é um supersônico, é um meio de transporte no mundo espiritual. Imagine que a fé é um foguete no mundo espiritual. A fé é o veículo aonde transporta nós de um mundo físico para ir aonde Deus está. E onde Deus está? Em uma dimensão espiritual. Como que eu vejo Deus?
se ele é um ser espiritual? Pela fé. A fé parece algo contraditório. A palavra diz, amada igreja, que o homem natural não compreende a fé. Nenhum ser humano, naturalmente falando, jamais vai compreender a palavra fé. A fé é um veículo que me transporta em uma dimensão onde Deus está. Observe o que é que me produz, o que é que gera no meu coração a fé. Observe uma coisa. O que nós lemos em Hebreus 13:8 é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, até onde eu creio nesta promessa? Ou simplesmente, amada igreja, se eu não compreender esta palavra, eu vou ver um Jesus na minha vida que não funciona. Eu vou pregar um Jesus, como citar crucificado há mais de 2000 anos atrás. Ele fez milagre, ele fez maravilhas, ele curou, ele salvou, ele libertou, mas isso foi há mais de 2000 anos atrás, e a palavra diz que não é isso. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas como é que eu vou crer nesta palavra? Aí ele vem com outra promessa: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, crê em quem? Em Jesus. Olha a dificuldade que nós temos de compreender a palavra. E eu volto a bater na tecla. Oséias 4:6. O meu povo, ele sofre porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra. A palavra é espiritual. A palavra é espiritual. O que você está vendo aqui é uma pena página escrita com letras. Essas letras de tinta preta, apenas letras. Mas essas palavras, ela é espiritual. Quando eu começo a compreender, ela sai do papel e ela vem para o meu coração. Ela deixa de estar escrito no papel e eu transporto ela para o meu espírito. Porque a palavra não é espiritual? O meu espírito não é espiritual? O meu espírito absorveu a palavra espiritual, e eu trouxe para o meu espírito a palavra. Eu tenho a palavra no meu espírito. Ninguém mais apaga. Pode chover, mas não vai molhar. Não vai, a tinta não vai sair. Ela foi escrita, ela está cravada no meu espírito. O meu espírito tem a palavra espiritual, e por essa palavra ser espiritual, eu compreendi que eu sou um ser espiritual, e eu absorvi esta palavra. Mas com tanta eficácia, e que com a mesma intensidade que eu absorvi esta palavra, eu vou mover dentro de mim o Espírito Santo. Se tem algo que move o Espírito Santo, é a palavra, igreja. O Espírito Santo é movido pela palavra. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele é movido pela palavra, porque ele é a palavra. E se eu creio que ele é a palavra, e esta palavra está no meu espírito, então a palavra move o espírito dentro de mim. É por isso que o Espírito Santo, ele quer encontrar a sua palavra no seu espírito. Você viu a importância de ler a Bíblia? Você viu a importância de você tentar, amada igreja, memorizar versículo? Quando você memoriza versículo, você memoriza a palavra espiritual, e esta palavra ela fica gravada no seu espírito. E toda vez que você passa por uma dificuldade, o Espírito Santo ele lembra de uma palavra, porque ele só vai trabalhar na palavra. Ele não trabalha fora da palavra. Então eu absorvi
O livro de Hebreus, capítulo 13, 8, que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio, o que Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele vai fazer amanhã. Essa é a minha crença, ninguém vai tirar isso. Aí o Espírito Santo, movido pela palavra, é exatamente a compreensão que eu tenho desse versículo. Ele me transporta para João 14, 12, e Jesus diz para o nosso espírito: ei, em verdade eu te digo. Ele está falando comigo, ele está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Esta palavra está no seu espírito. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim, aquele sou eu. Eu creio nesta palavra. Então, se você crê na minha palavra, então você vai fazer o que eu fiz. O que Jesus fez? Jesus curou. E Ele deu para nós essa autoridade. Jesus curou, e Ele está dando para nós essa autoridade? Ok. Jesus expulsou demônios, Ele deu para nós essa autoridade? Deu ou não deu? Marcos 16, 17, vamos lá. Vamos passear a Bíblia. Igreja chama para você essa responsabilidade. Quem te chamou, cuida de você. Quem te chamou, Ele garante o que vai fazer na sua vida. E quando Ele te chamou, exatamente você era o incapacitado. E Ele capacitou. Ele não escolhe os fortes. Ele escolhe os fracos para vencer os fortes. Ele escolhe apenas um soldado para fazer desse soldado derrotar um exército. Ele não escolhe um exército, ele escolhe um soldado para derrotar um exército. Então eu não sou qualquer crente, você não é qualquer crente. Se você não bater na tecla nisso, eu não sou qualquer Jô, eu não sou qualquer mulher, eu não sou qualquer Adriano, eu não sou qualquer Daniel, eu não sou qualquer crente. Eu fui chamado. Ele me capacitou. E aquele que me chamou é o que tem propósito na minha vida. E esse propósito vai se cumprir. Aquele que crê fará as obras que eu faço. E quando ele diz, aquele que crê, eu creio, Jesus. O Senhor está falando comigo, Jesus. Então, filho, tu vai fazer o que eu fiz. O livro de Marcos, capítulo 16, 17. O que é que está escrito? Parei. Como é que é? Estes sinais hão de seguir a todos. É para todos? Parei. Vamos captar isso. Estes sinais acompanharão aos... Não é para todos, não? E que sinais é esse? Parei. No nome de quem? Filipenses, depois marque aí, vamos votar. É bom você ter uma caneta. Isso aqui, amada igreja, é uma receita para a nossa fé. Filipenses 2:9. Deixa eu marcar aqui Marcos 16. É Bíblia, igreja. A Bíblia não se contradiz. Vamos lá. Marcos 16, 17, a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem aonde? Creem em quem? O nome de Jesus?
o nome de Jesus. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo. Quem foi que deu esse nome a Jesus? Este nome é o nome sobre todos. O nome de Jesus. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A palavra diz que sobre o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, que se dobra todos os joelhos no céu. Isso se refere a quem? Todas hóstia de anjos, todas milhares de anjos, todos os anjos celestes se curva diante do nome de Jesus. No céu, na terra, todos os joelhos arde um dia de se dobrar diante deste nome. Se esses joelhos, essas articulações não se dobrar hoje, aqui no físico, não se preocupa, que no dia do julgamento final, todos vão se curvar, todos os homens vão se curvar diante deste nome, igreja. Ele é o nome sobre todos os nomes. Toda a humanidade vai se dobrar, pobres, ricos, seja lá quem for. Este é o nome sobre todos os nomes. E a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão também debaixo. Está se referindo a Satanás. Todos os demônios, eles têm que se dobrar diante deste nome. Mas vamos lá. O livro de Atos, capítulo 19, não abra não, deixa aí. O livro de Atos, capítulo 19, fala de um sacerdote. Esse sacerdote, amada igreja, ele tinha 7 filhos. Filhos de sacerdotes. Filho de pastor não quer dizer que é pastor. Filho de sacerdote não quer dizer que é sacerdote. Mas a palavra fala de 7 servas. Os filhos de servas. Servas eram sacerdotes. Tinha 7 filhos. Olha o que acontece com esses 7 filhos. Filhos de sacerdotes. Paulo estava expulsando o demônio. Esses 7 filhos de sacerdotes, eles se acharam na condição. Porque Paulo estava fazendo aquilo ali, eu também posso. Eu também sou um filho de sacerdote. Isso é fácil. Então, aqueles 7 homens foram tentar expulsar esses demônios. A palavra diz que quando esses filhos dos sacerdotes, 7, diz, vamos dar uma conferida, para não ficar aqui voando. Atos capítulo 19. Vocês vão entender agora, amada igreja, o poder que há no nome de Jesus. Mas você vai entender melhor como é que esse nome tem poder. Atos 19, versículo 14 em diante. E os que faziam isto era 7, filho de serva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vamos de novo. Versículo 15.
Respondendo, porém, o espírito maligno, observe quem está respondendo aqui é o demônio, não é verdade? Está respondendo. Ele está respondendo, amada igreja, algo que no versículo 13, os homens falaram para o demônio. O diabo está respondendo aos 7 filhos de Sevas. Porque os filhos de Seva, no versículo 13, ele diz assim: e algum dos exorcistas judeus, ambulante, tentava invocar o nome do Senhor Jesus. Observe que ele invocava o nome de Jesus. O sacerdote estava invocando o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Observe. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal do sacerdote. Olhe o que os sacerdotes falaram, os filhos. Demônio, em nome do Deus de quem? Não, os filhos de Seva. Demônio, em nome do Deus de Paulo. O que o diabo responde àqueles filhos de sacerdotes? Jesus, eu conheço. Todos os demônios se submetem ao nome de Jesus. Porque nós lemos em Filipenses 2:9 que todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo, porque este nome é um nome sobre todos os nomes. O diabo disse: eu conheço esse nome, eu sei quem é esse Jesus. Agora tem uma coisa, filho de sacerdote: quem é você? Ei, quem são vocês? Em outras palavras, amada igreja, Satanás, ele não reconhece nós, ele reconhece o Deus que está em nós. Em outras palavras, mais uma vez, Satanás não se submete ao homem, mas ele se submete à autoridade de Deus que está sobre o homem. Não me importa ser pastor, ser bispo, seja lá quem for, nenhum demônio se submete a homens. Ele se submete à autoridade de Deus que está sobre o homem. Está aí a questão, igreja. Por que o diabo não se submete a muita gente? Ao Jesus de muita gente? Porque ele não conhece Jesus naquela pessoa. O perigo, quando a pessoa fala o nome de Jesus, igreja, há um perigo muito grande. Eu não tenho ideia quando esse nome ele surge, Jesus. Eu imagino que a primeira coisa, a terça parte dos anjos malditos, ele vai conferir a origem de onde saiu essa palavra. Se foi do espírito do homem, ou se foi do Espírito Santo no espírito do homem. Entende agora? As pessoas quando falam o nome de Jesus, se você não falar através do Espírito Santo, amada igreja, não se preocupe, tu vai tomar uma surra, vem uma revanche. Por isso que nós não temos que tomar o nome do Senhor em vão. Eu quero dizer, amada igreja, que o nome de Jesus não é qualquer nome. Quem deu este nome ao Filho foi o Pai, Jesus. E é um nome soberanamente sobre todos os nomes. E aí nós vemos 7 filhos de sacerdote professando o nome de Jesus. Ele disse: olha, eu conheço quem é esse Jesus. Agora você não tem autoridade para falar desse nome.
Você não tem autoridade para falar deste nome. E por esta causa eu vou te rasgar agora. Eu vou te dar uma surra agora. E a Bíblia diz que todos os 7 homens saíram nus. Correram, banharam todos os 7. Bem feito. Bem feito a surra que esses 7 homens tomou. Porque este homem se atreveu a usar o nome de Jesus para enfrentar demônios sem autoridade de Deus. Eles se atreveram a usar o nome de Jesus para lutar com os demônios sem querer. Esses 7 homens, eles não tinham autoridade para usar o nome de Jesus. E por eles não ter autoridade de usar o nome de Jesus, Satanás deu uma surra. O versículo saiu aqui. 19, o versículo 16, olha para aí. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Satanás, ele sabe o Deus que nós cremos, até onde nós cremos, até onde vai a tua intensidade de fé na palavra de Deus. Olhe o perigo de enfrentar Satanás sem autoridade de Deus. Estão compreendendo, igreja? Ele conhece o nome de Jesus. Ele tem que se submeter ao nome de Jesus. Ele tem que olhar para cada um de vocês e ele ver a autoridade de Cristo em vocês. Ele tem que olhar para você, ele tem que reconhecer o seu grau de comprometimento com a palavra, a tua vida alinhada com Deus, a tua santificação com Deus, uma vida pautada na palavra de Deus. Satanás, ele treme, porque ele reconhece Deus na sua vida.